Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa do Dr. Erma, para mais um momento de reflexão, de estudo. Nós estamos com um roteiro especial em dezembro, né? Estamos estudando aí com base na obra de Haroldo Dutra Dias, 7 minutos com Emmanuel, onde ele traz, né, além da reflexão própria, a reflexão de Emmanuel, esse espírito benfeitor, né, que tanto nos ajuda, tanto nos ajudou, continua, né, e sempre continuará, que é típico dos espíritos, né, de alta hierarquia moral. A lição de hoje é a 6, coloquei aí para vocês, né, que temos com Cristo. Eu vou ler porque vale ler aqui a passagem de Marcos, né, a anotação de Marcos, no capítulo 1, versículo 24, que diz o seguinte: Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estavam ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro, e ele gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando e bradando em voz alta, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: Que é isto? Um novo ensino? Com autoridade ordena aos espíritos impuros, e eles obedeceram? A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. Essa passagem é muito forte, né? Mostra a autoridade de Jesus, a autoridade moral de Jesus, que Antônio de Aquino, né, também nos passou aqui na leitura que a Marcele fez. Essa autoridade moral de Jesus, ela é baseada na fé inabalável do Cristo. É isso que a gente tem que entender. Porque existe o fenômeno, se assim eu posso dizer, o fenômeno técnico. O próprio Evangelho traz para a gente o fenômeno técnico. O que é isso? É a manipulação fluídica que Jesus, né, sabia fazer com excelência, que é um impulso ardente de uma fé inabalável e uma vontade firme de praticar o bem. Esses são os fatores técnicos que estão por trás dessa passagem anotada por Marcos. Mas não é isso que Emmanuel traz para a gente, não foi isso que Emmanuel quis trazer para a gente. A reflexão de hoje ela é mais íntima, ela é mais pura, ela é mais espiritual, fazendo com que a gente precise ler, interpretar, passo a passo, calmamente, o que Emmanuel trouxe para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Eu fui desmembrando o comentário de Emmanuel e a gente vai estudar junto. Porque já é difícil, já é complicado para a gente entender a essência do que Emmanuel está passando para a gente. E o que ele traz para a gente é apenas uma anotação de todo o ministério de Jesus. Então a gente consegue agora, né, ir pensando, raciocinando e entendendo a magnitude do que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta Terra. A sabedoria de Jesus com seus ensinamentos atemporais. Porque quando a gente lê isso aqui, né, quando a gente lê as anotações, quando a gente estuda o Evangelho, quem vai dizer que não é atual? Você pode mudar as palavras. Aqui a gente está falando sobre espírito impuro, ok. Mas essa rebeldia que a gente ainda traz, né, contrária à lei divina, ela é atual.
Senão o planeta Terra já tinha se regenerado há muito tempo e a gente já estaria vivendo uma situação muito melhor. Então a sabedoria do Mestre que após mais de 2000 anos, né, a gente lê, a gente estuda, mas ainda é difícil de praticar tudo aquilo que ele trouxe para a gente. Mas vamos começar lendo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente assim, né? A pergunta de Kardec foi: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Miramês, o Espírito Miramês nos passa que, neste momento, Kardec pensou em várias possibilidades. Vários espíritos encarnados, já desencarnados, que pudessem ser alocados como esse guia e modelo. Só que os espíritos sábios, os benfeitores, como que fazendo um canal direto entre o Criador e a criatura, em uma simples palavra, disse: Jesus. Se quer chegar à felicidade verdadeira, siga Jesus. E Jesus é um nome que derivou de outras línguas, né? Porque a época de Jesus, esse nome, o nome original de Jesus vem de uma raiz hebraica, né? Depois foi passando, né? À medida que o tempo foi passando, a gente foi transformando isso para o grego, para o latim, até chegar ao Jesus. Mas a origem, Yeshua, ela significa salvação, salvar, salvador. Então até o nome, né? Eu não posso dizer até, como fala de Jesus, né? O nome de Jesus é Salvador, aquele que veio para nos salvar, trazendo o evangelho de amor, a lei de amor, a certeza do amparo do nosso Pai, eternamente bom e justo. Então a gente já tem um embasamento para ficar estudando aqui por domingos e domingos apenas com o nome de Jesus. Apenas o nome de Jesus. Mas a gente vai caminhar um pouquinho mais. Essa foi a passagem, né, que lemos, a anotação de Marcos. Só uma representação ali, né, uma ilustração de Jesus, né, dizendo, se direcionando ao espírito impuro: cala-te e sai dele. Essa passagem traz para a gente o quê? O poder da fé. A fé inabalável que Jesus tinha é a mesma fé de quando o pai foi levar o filho a Jesus, o filho lunático, e pediu para que Jesus o curasse, e Jesus o curou. Aí os discípulos ficaram assombrados e perguntaram: mestre, por que eu não consegui fazer? Por que nós não conseguimos fazer? E o que Jesus falou? Não conseguiram porque não tiveram fé suficiente para isso. Como Antônio de Aquino falou para a gente aqui, através da mensagem que a Marcele leu, essa certeza do amparo do Pai, a certeza de que a gente pode fazer se a gente estiver sintonizado com a lei divina. Essa é a fé que transporta montanhas, ou seja, o que são essas montanhas? O que é a montanha? A montanha são as dificuldades nossas do dia a dia. Porque se a gente se entrega a qualquer dificuldade, a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo o sentido da reencarnação, que é justamente o contrário. Ao invés de a gente estar aqui grato pela encarnação, reencarnação, a gente acaba entrando numa vibração de tristeza, de angústia, aí entra na depressão, aí baixa seu padrão vibratório, aí os obsessores adoram, né? Vão chegando junto de você, traz as más sugestões.
Por isso que a ciência já está começando a conversar, se aproximar da religião, porque muitas das situações, aí, as dificuldades físicas, as enfermidades físicas que temos, têm origem, na verdade, no espírito. E cadê a sua fé? Porque quando você pediu para reencarnar, porque a dor lá na erraticidade era muito grande, porque se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, a gente não fez muita coisa boa, você sabe, no íntimo, que a vida verdadeira é lá. E que aqui é um grato presente que Deus te proporcionou para você resgatar e dar um passo à frente, um caminho rumo à verdadeira felicidade. Então, cadê a sua fé? A fé nessa força irresistível que te colocou reencarnado no mundo e a qualquer momento pode te retirar. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Trazendo para o dia a dia, a gente está vendo aí nas reportagens situações de empresas grandes, né? Estruturadas, que todo mundo diria assim, né? Ou dizia assim, não, essa empresa é forte demais, nada pode acontecer. E a gente está vendo que de uma hora para outra está aí prestes a acabar, se nada for feito. Quando partiram do porto aqueles tripulantes do Titanic, acreditavam que nada poderia acontecer com o Titanic. Nem Deus pode afundar o Titanic. De uma hora para outra, afundou. O que eu quero trazer com isso? A gente tem que dar a devida importância ao nosso Criador. A gente tem que dar a devida importância ao Jesus Salvador, que veio ao planeta, não porque precisava, mas veio ao planeta para nos ajudar, para trazer o Evangelho, para salvar nossas almas. Então tenhamos mais fé nisso, que a gente comece a ser mais grato a Jesus, não só pensando nele, buscando ele em dezembro, porque dezembro chegou. Todos os dias. A gratidão como? Praticando os pequenos gestos, que pode não ser nada, mas que é um pouquinho de indulgência aqui, um pouquinho de compreensão acolá, um amigo que precisa de um abraço, de uma orientação. Esse é o presente que nós devemos a Jesus, e Ele não quer isso só no dia 25, Ele quer todo dia. Ele quer que a gente tenha fé no Pai, tenha fé no Evangelho, tenha fé nele, tenha fé nas pessoas. Porque cada um de nós tem a potencialidade de sermos espíritos puros. Lá, nós chegaremos até lá, na verdade, é essa. Né? O que é fatalidade? Nascer, morrer e ser feliz. Então tenhamos fé, porque expulsar o espírito impuro, ele nas suas entrelinhas, ele traz um ensinamento muito mais profundo. É como eu falei, tecnicamente o Evangelho até traz o que aconteceu, mas não é isso que a gente está querendo. Não é isso que Emmanuel trouxe para a gente. Emmanuel trouxe para a gente a necessidade da fé, para que a gente comece a superar as nossas barreiras, as nossas chagas morais, para que a gente comece a caminhar na senda do bem, respeitando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Emmanuel fala para a gente, continuando, né? Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor
vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Então, quando ele fala palmo a palmo, é a beleza da lei divina, da lei de amor. Porque para sermos felizes, para que a gente comece, de fato, a impulsionar o nosso planeta para a regeneração, onde seremos mais felizes, onde teremos condições melhores, isso não pode ser feito porque uma pessoa, um espírito, conseguiu se depurar, outro espírito lá conseguiu se depurar, não. Temos que ser todos nós. E por que ele fala palmo a palmo? Porque cada um vai conseguir receber esse evangelho de amor num determinado período. Há aqueles que já conseguiram, como outros ainda não. Aquele espírito, que aqui no texto diz o espírito imundo, o espírito impuro, são aqueles rebeldes à lei de Cristo. São aqueles que ainda se comprazem no mal. E Jesus não quer violentar consciências, porque a gente já estudou aqui que os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio. Então, respeitar o livre-arbítrio é dar tempo para que o coração desperte para a lei divina. Então, não há violência, não há imposição. Jesus, quando veio à Terra, ele não se propôs a curar ou a mitigar, a sanar as dificuldades pessoais de ninguém. Isso é um caminho que nós temos que fazer, novamente, através da fé. Mas ele deixou o caminho, ele deixou o evangelho para a gente, ele deixou aí o porto seguro, ele deixou tudo que a gente precisa, para chegar à felicidade, ele deixou. Foi isso que ele falou com Pedro. Pedro, se queres falar comigo, quer me encontrar, refugia-te no evangelho, busca o evangelho. Está lá. Então esse palmo a palmo é o respeito que Jesus tem conosco, que a gente não tem com ele. Infelizmente, a gente não tem com ele. Porque o sacrifício que ele fez por nós, a gente paga muito pouco, infelizmente, né? Mas com a doutrina espírita, a gente já está começando a verificar que pode ser diferente, que deve ser diferente, né? Eu vou trazer para vocês uma história, né? Antes da história, eu queria complementar, né, dizendo que, por mais rebelde que a gente ainda esteja, não é possível retardar a marcha do progresso. Isso é importante falar, né, porque como a gente ainda precisa evoluir bastante, pode criar dúvida na gente, porque a gente vê muita coisa ruim acontecendo ainda. A gente vê algumas atrocidades por aí que nos fazem perguntar: nossa, mas se a gente está caminhando para um mundo melhor, se a gente está absorvendo a cada dia mais, mesmo que um pouquinho, né, esse evangelho de Jesus, por que tanta atrocidade aí, né? Será que esses espíritos impuros, eles podem atrasar a marcha do progresso? Às vezes a gente vê o noticiário, a gente fica meio surpreso com o que acontece, né? Parece que a gente, ao invés de estar evoluindo, a gente está regredindo. Mas aí a doutrina traz claramente para a gente que ninguém pode retardar ou impedir o progresso. A gente, né? Pode se embaraçar esse progresso. Opa, peraí, então você está me dizendo que esses espíritos impuros, eles têm um certo poder aí. Eles estão retardando aí a marcha do progresso, a lei divina. Mas o que acontece de fato é que
Deus permite que isso aconteça, porque ainda nós precisamos desse mecanismo de dor para despertar, como falamos anteriormente, que é a questão dos escândalos, né? É necessário que venham os escândalos, porém, ai daqueles o que vem os escândalos. É uma passagem do Evangelho. Então, a gente precisa passar por dificuldades e Deus permite. Os espíritos impuros, eles podem até estar lá, né, festejando, estamos conseguindo, estamos impedindo aí que o planeta prossiga, né, o progresso dele e tal, mas na verdade Jesus está tomando conta de tudo e está permitindo para que a gente vá se depurando aos poucos, através desses escândalos, através dessas dificuldades, mas que fique bem claro, né, que isso só acontece porque Deus quer e no momento que Ele quiser isso acaba. Eu passo isso para vocês porque é uma experiência que os espíritos às vezes passam no dia a dia, né? Às vezes as pessoas perguntam, se você está falando tanto aí de um planeta melhor, de uma vida melhor, por que tanta atrocidade no mundo? Não é para progredir? O que está acontecendo? Então que fique bem claro para a gente que são situações necessárias, às vezes até segundas chances, digamos assim, para esses espíritos rebeldes. Vamos lá, estou te dando uma nova chance. E eles estão aqui encarnados, mas não aproveitam essa chance. Pelo contrário, né? Na verdade, eles vêm aqui, não mostram nenhum progresso, e aí quando o planeta for para regeneração, eles vão ser obrigados a ser exilados em esferas inferiores. A próxima passagem aí, já que a gente está desmembrando o texto de Emmanuel, né? Ele comenta para a gente: entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Eu estudei o livro A Caminho da Luz, que foi uma psicografia de Chico também, que retrata uma parte da história de Roma. Nesse livro, ele traz a informação de que Roma era para ser o Estado único do planeta. Então, hoje o que a gente tem, né, dividido em países, Brasil, França, Estados Unidos, era para ser um Estado único chamado Roma, e Roma seria um Estado de felicidade, de respeito ao próximo, com bases na educação, com bases na vida digna, ética e moralizada. Só que Roma sucumbiu às más sugestões. Ele traz para a gente que Roma sucumbiu, e por mais que Jesus estivesse lá ajudando o Evangelho palmo a palmo, ou seja, houve, como sempre, o respeito ao livre-arbítrio. E Roma sucumbiu. Então, esses espíritos maléficos, que é o que na verdade, né? Esse lado ainda difícil que nós trazemos, muito mais presos às questões materiais do que às verdades espirituais, eles não só atuam sobre o espírito encarnado, mas também nas organizações e nas instituições. Volto a fazer um paralelo com o nosso dia a dia. Volto a fazer um paralelo com os noticiários. Estamos vendo o que está acontecendo no nosso próprio país. Aí você fala para mim, realmente o país, sei não, está meio complicado. Mas aí que está o pulo do gato.
não é para você perder a esperança no país agora, não. Agora não é o momento de perder a esperança no país. O contrário. O processo de asepsia está começando agora. A gente está começando a limpar, fazer essa asepsia agora. O momento de esperança. Existe uma comunicação de Eurípides que ele pede esperança, esperança. Porque por mais que esteja conturbado, por mais que abale a cada um aqui, na diversidade que é, né? Alguns perdem emprego, dificuldades aqui e ali, mas o momento é de esperança. Ismael está tomando conta do país. Jesus está tomando conta e está potencializando os recursos de Ismael. As dificuldades que estamos passando aqui são grandes, mas não tinham acontecido antes. Então, essas organizações que por muito tempo tiveram suas bases em más sugestões estão começando a cair. Vamos pensar assim, vamos, sabe, no dia a dia, começar a pensar assim. Existe uma ordem divina. Olha a fé novamente. Cadê a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador do nosso planeta? Então a doutrina, a maravilha da doutrina é mudar o ângulo de visão das coisas. Aquilo que parece caos, na verdade, é esperança. Que cada um faça a sua parte, através da prece, fomentando no próximo essa esperança, trazendo uma palavra de esperança, ajudando como puder, porque não podemos esquecer que esta pátria é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Não estamos aqui à toa, o país não passa por essas dificuldades à toa. Eu estou trazendo aqui, né, fazendo um paralelo com a nossa situação, mas isso é de ordem planetária, né? Isso é para o planeta todo, né? A gente ainda vê muita dificuldade, né? Mas um momento de esperança. As coisas estão mudando. Tem umas figuras aí de Roma, né? Só ilustração, né? Aquele grande império romano que, quando Deus quis, acabou, já que não pegou o caminho certo, né? E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: o que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? Aí eu vou perguntar para vocês, não tem nem cabimento a gente fazer mais essa pergunta. Espíritas, nós vamos perguntar o que temos com Cristo? Nossas bases estão aonde? Na misericórdia do Cristo, de Deus, nosso Pai? Ou a gente ainda vai preferir ficar preso às chagas morais, ao orgulho e ao egoísmo? A gente vai prosseguir querendo as recompensas da terra do que uma vida mais próxima da verdadeira felicidade. Então, o que temos com Cristo? Temos tudo com Cristo. Temos tudo com a vida espiritual. Porque lá é a verdadeira vida. A vida é sempre vida, claro. Encarnado ou desencarnado. Mas lá é verdadeira, aqui é a passagem, é a universidade, é a nossa escola terrena. Então não temos o direito de repetir essas perguntas. E aí, Emmanuel, depois de todos esses ensinamentos, porque a gente vai estudando, nós espíritas, e pode ser que nosso ego vá se inflando. Porque quando fala da fé no começo, fala, não, eu tenho fé,
Já dá aquela inflada, né? Não, eu tenho fé, com certeza eu tenho fé. Aí quando fala do evangelho de amor, fala, não, eu sigo o evangelho. Eu venho aqui na casa do Dr. Erma, eu estudo o evangelho, não, com certeza. Aí ele fala sobre as entidades, né? As más sugestões que acabam levando as entidades para um mau caminho. Fala, não, que isso, eu sempre tive esperança em tudo, não, eu estou sempre vigilante a isso tudo. Aí fala, não, o Espiritismo me deixa preparado para isso tudo. Aí Emmanuel traz para a gente no final aí um ponto muito importante. Ele fala, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do Espiritismo. Espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então aqui também. Opa, para aí, mas existe má influência no Espiritismo? Não é o Espiritismo, mas somos nós. A gente está vindo aqui com o corpo presente ou a gente está vindo aqui para realmente, de fato, estudar e refletir sobre a lei de Deus? Porque os espíritos que não querem o progresso, como vimos anteriormente, eles são inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Então ele pode chegar, dar uma informaçãozinha aqui, conversar com você, acolá. Ah, tudo bem, tá certo, mas como eu vou estar imune a isso? Aí a gente lembra da parábola da figueira que secou. Um fruto ruim não pode sair de uma árvore boa. Nenhum fruto bom sair de uma árvore ruim. Então é a observação que Kardec nos pede sempre. Sempre a vigilância, sempre a observação. E também recordar de São João, quando ele fala para a gente não acreditar em todos os espíritos. Primeiro verificar se o espírito é de Deus. Porque a mediunidade, ela é inerente ao homem, ao espírito encarnado. Não é um privilégio da doutrina espírita. Então, quem está dando a comunicação, quem está orientando, a gente tem que refletir sobre isso. Esse é o ponto de atenção que Emmanuel deixa para a gente no final da tarefa. A gente tem que estar vigilante, entendendo que não estamos imunes. Nós temos que criar essa imunidade. Então, senhores, a lição de hoje ela é muito importante. Ela fala sobre esse mundo de influências que a gente vive. Fala que ainda existe muita má influência. Mas fala que o caminho para a gente fugir disso tudo já foi dado há muito tempo. A gente que não recorre a ele, que é o Evangelho, que é o Mestre Jesus. Então, quando a gente volta lá no começo, na anotação de Marcos, aquele espírito impuro que bradou contra Jesus, infelizmente, não é para a gente olhar como terceira pessoa, é para olhar como se fôssemos nós. Porque nós ainda temos muita rebeldia contra a lei de Deus. Basta observar os nossos próprios atos do dia a dia. Basta observar como as chagas morais, elas ainda são tão fortes, estão tão incrustadas no nosso coração. Como é difícil ser paciente com alguém, indulgente com alguém, benevolente com alguém. Então não é para olhar como terceira pessoa. É para olhar como se fôssemos nós, infelizmente. Porque se a gente olhar assim, já é um grande primeiro passo. Porque a gente vai estar diagnosticando que precisamos melhorar. E o diagnóstico feito de maneira correta facilita para uma medicação eficiente, eficaz. Não é isso que acontece na medicina? Então fica essa reflexão forte, né, de que precisamos melhorar e de caminho único a recorrer ao Evangelho. E lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo está à frente de tudo,
o Evangelho vai palmo a palmo, né, angariando corações, ele é paciente, mas que a gente também faça o nosso esforço, a gente também aplique a nossa vontade, em gratidão a esse Espírito puro, crístico, que tanto fez e tanto faz por todos nós, né? Então vou me despedindo de vocês, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare sempre, tenha essa paciência conosco sempre, e Ele vai ter, né? E um ótimo dezembro para todos, né? Natal chegando, que todos possam comemorar, refletindo, né, sobre o nascimento, a vinda, a encarnação do nosso Senhor, a essa pátria querida, a essa terra querida que é o nosso planeta Terra. Assim seja.